Olá, pessoal! Então, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o segundo reinado, tá? Um período muito importante dentro da história do Brasil e também considerado ao mesmo tempo em que é um período de consolidação política, ele vai se transformar num período de transformação, de muita transformação dentro da sociedade brasileira. Por isso, eu vou dividir ele em dois períodos para vocês, para ficar mais fácil da gente poder falar sobre ele, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre o primeiro período, a primeira fase, tá? Vocês sabem que o segundo reinado, ele vai de 1840, quando ocorre o golpe de maioridade, quando Dom Pedro II é coroado imperador aos 14 anos de idade. O Dom Pedro que foi preparado desde os 5 anos de idade para assumir o poder. Então, ele vai ter toda uma preparação, ele vai ser muito diferente do Dom Pedro I, que assumiu o Brasil sem nenhum comprometimento. O Dom Pedro II, ele vai ser preparado, ele vai estudar, ele vai conhecer a política do Brasil para que ele pudesse ser coroado imperador. A ideia era que se esperasse ele atingir a maioridade, porém, como a gente já viu com todos os percalços do período regencial, acaba que se antecede essa maioridade dele. Ele assume o trono aos 14 anos de idade. O que não faz diferença nenhuma, porque ele é muito respeitado pela população. O fato dele ter apenas 14 anos de idade não faz dele um político inferior aos demais, pelo contrário, o segundo reinado traz um período de grande estabilidade política no Brasil. Internamente, nós vamos ter apenas a Revolução Praieira, que ocorre em 1848, que eu já vou falar para vocês. Depois disso, nós temos algumas questões externas, mas internamente no Brasil nós não vamos ter grandes movimentos contrários ao imperador. Então, nós vamos ter de 1840 até 1889 todo esse período, tá, vai ser o período do segundo reinado sob o comando do Dom Pedro II, tá? E essa fase vai ser caracterizada pela profunda estabilidade econômica, graças ao café, que vai se tornar o ouro negro do Brasil, tá? Ele vai ser produzido em grande quantidade, primeiro no Vale do Paraíba, tá? Num modo de produção um pouco mais, digamos assim, limitado, e depois ele vai passar para o oeste paulista, onde realmente ele vai ter seu auge até 1930, mais ou menos, tá? Onde nós vamos ter toda uma estruturação da produção para que esse café se torne realmente o principal produto, tá? Ele vai ganhar o apoio político, econômico de todas as classes sociais para que essa atividade possa se desenvolver. É ela que vai fomentar a nossa industrialização, mais ou menos a partir de 1870, tá? É o dinheiro do café que vai fomentar a nossa industrialização. Nós vamos ter o quê? Dois partidos políticos, mas que são controlados muito bem pelo imperador. Então, nós vamos ter os conservadores, que também eram chamados de saquaremas, e os liberais, que também eram chamados de luzias, vão estar sob o comando do imperador, e ele vai conseguir conciliar muito bem esses dois partidos, evitando disputas políticas, que era uma característica que nós tínhamos desde o primeiro reinado, período regencial, todo aquele período de brigas e disputas pelo poder. Agora, o Dom Pedro vai conseguir conciliar esses dois partidos políticos, porque no Brasil nós vamos ter o chamado parlamentarismo. Só que no Brasil vai ser o parlamentarismo às avessas. Por quê? Quem escolhe o primeiro-ministro é o Dom Pedro II, ao contrário do que ocorre nos outros países. E nós vamos ter a volta do poder moderador, que era da Constituição de 1824, que é um poder específico do imperador. Então, com a volta do poder moderador do Conselho de Estado, o imperador detém o controle da política. Porém, nós vamos ter um sistema parlamentarista um pouco diferenciado. Como esse sistema era comandado pelo imperador, o que nós vamos ter? Ele vai equilibrar meio que numa balança, mantendo liberais e conservadores alternados no poder. Então, num determinado momento vai ficar os conservadores, num determinado momento vai ficar os liberais, e dessa forma todos vão ter os seus interesses políticos atendidos, o que vai fazer com que o imperador consiga ter esse controle político. Eu não vou ter disputas políticas durante esse período,
tá? Nós vamos ter uma espécie de reforma da Guarda Nacional, que era aquela milícia organizada pelos grandes proprietários de terras durante o período regencial. O imperador vai dar uma reformada, ela vai perder poder, tá, dentro do estado, ela não vai mais ter aquele poder que se equivalia ao poder do exército. E aí nós vamos ter o quê? Todo o desenvolvimento de uma política, tá? Dentro desse novo modelo agora, tá? Onde o imperador é muito respeitado, ao contrário do que ocorria com o Dom Pedro I, porque o Dom Pedro II é extremamente preparado para isso, ele sabe como conciliar, ele foi orientado desde muito cedo a como conciliar isso. Nós vamos ter a única divergência do seu poder vai ser, como eu já falei para vocês, a Revolução Praieira, que ocorre em 1848 em Pernambuco, tá? Onde uma pequena parcela da população acaba se insurgindo contra o imperador, querendo voto livre, fim do monopólio português, direito de trabalho igual para todos, o fim do poder moderador e a descentralização política, retomando aquela ideia de que as províncias devem ter mais autonomia política, uma reforma do judiciário que pudesse beneficiar todas as classes, mas é claro que essa revolta não vai acabar surtindo efeito nenhum, vai ser sufocada pelas tropas imperiais, e a partir de 1850, Dom Pedro segue o caminho político sem nenhum percalço de revoltas dentro do país. Então, nós vamos ter, a partir de 1850, realmente ele se dedica à questão econômica, a privilegiar a questão da produção de café. Então, nós vamos ter... Só que, ao mesmo tempo, tá? Essa produção de café vai ser baseada em quê? Trabalho escravo, tá? Não esqueçam que a Inglaterra, nessa altura, ela já pressiona muito o Brasil e todos os demais países pelo fim da escravidão, tá? É uma característica. A Inglaterra é boazinha. Não, a Inglaterra não é boazinha. A Inglaterra quer mercado consumidor, quer gente que ganhe dinheiro para comprar produtos vindos da Inglaterra. Então, os escravos não constituem um mercado consumidor. E dessa forma, a Inglaterra vai pressionar todos os países para que eles façam o processo de abolição da escravidão. Nós vamos ter, em 1845, a Bill Aberdeen, que dá direito à Inglaterra a aprisionar, afundar todos os navios negreiros que estivessem cruzando o Oceano Atlântico. Então, a partir daí, o Brasil vai ter que se adequar a essas novas regras. Agora, é muito perigoso o tráfico negreiro. Então, para tentar agradar a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma aliada muito poderosa do Brasil, vai financiar ainda muito investimentos aqui do Brasil, e nós não podemos nos livrar deles ainda, vai ser promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico internacional, ou seja, gente, não é o fim da escravidão no Brasil, é o fim do tráfico internacional. Agora nós ficamos somente com os escravos internos, então vai ter o tráfico entre as províncias. Eu não posso mais comprar escravos na África e trazer para o Brasil, mas eu posso vender os escravos que eu tenho dentro das províncias. Isso vai diminuir bastante a quantidade de mão de obra disponível para essas lavouras de café. E aí nós vamos ter o quê? O início da imigração. É o início do momento em que começam a vir os imigrantes europeus para o Brasil, para suprimir a necessidade de mão de obra nas lavouras cafeeiras. Só que aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão vir para o Brasil num primeiro momento, tá? Os fazendeiros pagam a viagem e quando essas pessoas chegam aqui no Brasil, elas vão trabalhar para pagar a sua dívida. É óbvio que essa dívida não vai acabar nunca, tá? Então, o que acontece? Acaba que os governos europeus, quando sabem que as suas populações que estão vindo para o Brasil estão passando por um certo regime de escravidão, porque estão presos às fazendas pagando essas dívidas, eles meio que seguram as rédeas da imigração. E aí o Dom Pedro vai assumir isso. De que forma? O governo brasileiro vai pagar para que essas pessoas venham para o Brasil, eles vêm para São Paulo e dali eles são levados para as fazendas, para os outros lugares de destino para onde eles vão trabalhar. Vão ganhar, a princípio, um lote de terras e vão trabalhar na fazenda de café também,
tá? Então, eles vêm já com uma certa garantia de terras, certo? Aí nós vamos ter o quê? A Inglaterra continua pressionando cada vez mais. E aí, o que que nós temos? Esses imigrantes vêm para o Brasil com o sonho da propriedade, tá? Vêm buscar terras. Gente, quem veio para o Brasil, o imigrante, eram pessoas que passavam necessidades na Europa, pessoas extremamente pobres. E a promessa é que elas viriam para o Brasil e que teriam suas próprias terras, suas fazendas, se tornariam ricos. O que que o governo brasileiro faz? As elites pressionam, tá? E aí o que que o governo brasileiro faz? Cria a Lei de Terras em 1850. Pela Lei de Terras, somente vai ter direito à terra quem puder pagar por ela, tá? Então, o que que acontece? Essas pessoas vão ficar à margem, elas vão ser obrigadas a trabalhar nas fazendas de café porque elas não têm dinheiro para comprar a escritura, o título de posse da terra. E dessa forma, tá? Nós vamos ter a questão do benefício das oligarquias agrárias, elas vão se manter no poder. E aí, com essa queda na imigração, a questão da escravidão, vai se abrir a brecha para a industrialização. É aí que entra o Mauá, que vocês assistiram um filme, tá? Ele vai investir muito, só que ele vai ser sabotado. Vocês viram no filme que os investimentos dele, os empreendimentos industriais dele, não conseguem obter sucesso. Por quê? As oligarquias não querem que o Brasil se industrialize, não querem que o Brasil tenha uma segunda fonte de renda e que eles percam o poder político, certo? Então, o que que nós vamos ter? Essa oligarquia agrária, tá, vai acabar sabotando, vai fazer com que todos os empreendimentos do Irineu acabem sendo fracassados. Mas nós vamos ter, junto nesse período também, a questão da tarifa Alves Branco, tá? Que vai taxar os produtos exportados, os produtos de outros países, com impostos mais altos para que a nossa indústria pudesse se desenvolver. Esse dinheiro também vai vir do café, tá? Então, não são todos, claro, os cafeicultores que vão ser contra. Acaba que eles vão diversificar os investimentos, porque agora a mão de obra tá mais difícil, a mão de obra é mais cara, eles precisam pagar esses imigrantes que vêm, eles recebem um salário mensal, os escravos não recebiam. Então, eles passam a diversificar os seus investimentos e vão passar a investir na industrialização, tá? Nós vamos ter, em 1844, tá? A tarifa Alves Branco e ela vai ser substituída em 1860 pela Lei Silva Ferraz, tá? Mas que tem o mesmo objetivo, tá? A taxação dos produtos importados, os produtos que vinham de outros países. Isso vai desagradar a Inglaterra, tá? O que que nós vamos ter? A Inglaterra vai passar a se desagradar com o Brasil porque tinha interesse econômico no nosso mercado. E agora os produtos ingleses precisam pagar tributos mais altos e, consequentemente, não vão ser tão consumidos no Brasil, tá? Então, a Inglaterra passa a pressionar mais ainda pela questão da abolição da escravidão, que é o que eu vou falar para vocês um pouquinho depois nos outros vídeos, tá? Nós vamos ter o quê? Essa disputa entre o Brasil e a Inglaterra vai fazer com que nós vá sucessivamente eliminando a escravidão. Nós vamos ter a lei do ventre livre, que vai tornar livres as crianças nascidas a partir daquela data, mas tinham que permanecer até os 6 anos com a mãe, e o fazendeiro tem que sustentar. Então, já é um gasto a mais, um descontentamento das oligarquias. Depois nós vamos ter a lei dos sexagenários. Apesar de ter muito pouca gente com 60 anos dentro da classe dos escravos, esses escravos, essa lei acaba sendo, de certa forma, bem vista pelos produtores, porque agora eles são livres, um escravo de 60 anos já não dá mais lucro nenhum. E aí, por fim, nós temos a Lei Áurea, tá? Que é assinada pela princesa Isabel no momento em que o Dom Pedro II está fora do Brasil para tratamento de saúde. E ela, como tinha objetivos de se tornar a imperatriz do Brasil, ela acha que ela vai estar fazendo uma grande coisa assinando a Lei Áurea no Brasil, libertando os escravos. Porém, ela desagrada os grandes proprietários e, ao mesmo tempo, ela não sabe o que ela vai fazer com esses escravos agora.
Não, a Lei Áurea não traz especificamente que destino, como que os escravos vão ser inseridos na sociedade. Ela simplesmente liberta os escravos. E agora? O que vai ser feito com eles? O que eles vão... Que papel que eles vão ter nessa sociedade que até então eles eram praticamente não vistos, eles não existiam como pessoa dentro dessa sociedade. Então, todo esse contexto vai começar a trazer o enfraquecimento do imperador, da figura do imperador no Brasil, que é o que eu vou falar para vocês um pouquinho no próximo vídeo, tá? Um abraço, tô com saudade de vocês, cuidem-se, fiquem em casa, se Deus quiser, logo tudo volta ao normal. Beijo!